Antes da resposta do Hilton, a Patrícia Eloá Pereira diz: a explanação de Gomes foi muito boa. Nós que trabalhamos na feira e passo todo sábado, ficamos expostos no semáforo até quando abrir e nos sentimos ameaçados e muitas vezes avançamos. Domingas Queiroz, do Bom Dia, a Paz do Senhor, muitas outras pessoas aqui desejando bom dia a todos. Hilton. Ok, Marconi, obrigado aí pela pergunta, você é sempre brilhante nas suas indagações. E esse caso específico que você cita, você tem, para que os ouvintes se recordem aí da pergunta, eu tenho um caminhão-baú, por exemplo, na minha frente, o sinal abre, esse caminhão ingressa no cruzamento, no tempo verde, é claro, e você vem atrás do caminhão, o caminhão imobiliza por algum motivo, nesse caso, uma travessia de pedestres fora até do momento adequado, mas o pedestre ingressou no cruzamento, então ele segurou para dar preferência ao pedestre, e o tempo de verde acaba se exaurindo, e vocês permanecem no cruzamento com o sinal fechado. Se for um agente no local, se tiver um agente fiscalizando no local, é evidente que ele vai ter todo o desenho desse cenário e vai entender que não houve dolo, né? Não houve a intenção deliberada dos condutores de travar o cruzamento, tampouco avançar o sinal. Agora, se for radar ou fotossensor, no caso o fotossensor fiscaliza avanço de sinal. Ali não tem, só para lembrar as pessoas que não tem fotossensor naquele cruzamento da Praça Kennedy. Mas se fosse fotossensor, vocês seriam fotografados pelo fotossensor, porque vocês estariam em cima dos sensores, né, que tem ali os laços na pista que flagram o veículo passando sobre ele. Então vocês seriam fotografados, mas a própria foto que o fotossensor ia registrar, ela seria o motivo da defesa, né, porque ele ia registrar o cenário que você me narrou aí. Então você teria que fazer a defesa justificando que o avanço, que não houve nem avanço, né? A imobilização no cruzamento se deu em razão do pedestre que ingressou na via e o carro que estava à frente teve que parar para não ter o atropelamento. Então o cenário do trânsito é bastante dinâmico, mas a gente sempre lembra para as pessoas que a atenção e velocidade reduzida ainda é um remédio para a gente evitar. Porque o mais importante é não colidir, é não atropelar. Então a sinalização nesse caso aí foi desobedecida por um bem maior, que é a vida. Por isso que eu citei a importância do estado de necessidade, né? Um excludente de ilicitude que, em que pese a infração ter sido cometida, a conduta decorre de um ato maior, né, de proteção à vida, que é justamente o bem maior que a legislação visa proteger. E só um adendo, William, se você me permite, lembrando que a SMTT, na direção do Major Alberto, tem tomado essas precauções com relação à pandemia, né? Então nós suspendemos o atendimento externo, estamos providenciando o atendimento virtual para idosos e pessoas com deficiência, em que pese ainda não estamos marcando perícia, e as viaturas dos agentes, o que dentro da possibilidade, porque a gente está com dificuldade de aquisição de EPI, o ministro da Saúde ontem até falou que se a gente tiver uma demanda muito grande, pode ser que a reserva, né, de EPIs não dê para atender o Brasil todo, então a gente tem que ter cuidado, né, máscara, né, todo o sistema de EPI, mas os agentes estão tendo as viaturas higienizadas, né, e está sendo disponibilizado para ele algo para trabalhar. Então, só porque o amigo aí fez uma intervenção no Facebook, e eu não poderia deixar de falar que nós estamos tomando as precauções para proteger o nosso efetivo. Ô, Hilton, sobre essa questão da higienização, tem um vídeo aqui pedindo para você dar atenção à higienização do transporte coletivo, né? Aliás, a SMTT ficou responsável por essa fiscalização das empresas e muitos ouvintes estão reclamando da higienização dos ônibus ainda, né? Então, é um risco, né, de contágio de coronavírus. Um ouvinte já tinha questionado, né? Isso. Eu acabei não respondendo. Nós baixamos uma portaria, né? O superintendente exarou uma portaria falando das medidas de prevenção ao coronavírus no âmbito do transporte. Tanto que foi recomendado pelos taxistas o uso de álcool em gel, 70%, a questão do asseio do veículo, andar com os vidros abertos,
não botar passageiro no banco dianteiro, né? Mas a SMTT está fiscalizando, está averiguando esses veículos, está fazendo algum tipo de controle? Nós temos uma equipe, Caio, que são 2 agentes de trânsito que ficam no serviço de 8 horas diárias, para fiscalizar só transporte. Só que nós estávamos também dando suporte às barreiras. Nós tivemos que readequar a escala para ficar só uma equipe específica para o transporte. Então vai ter a equipe que vai trabalhar nas barreiras que retornam hoje e vai ter uma equipe de agentes só para fiscalizar transporte. E voltando ao assunto da higienização, a portaria obriga as empresas a higienizarem os ônibus na rodoviária e no terminal, certo? Então a medida técnica jurídica já foi adotada e, consequentemente, nós agora já temos uma equipe específica para fiscalizar essa higienização nos terminais, seja ele rodoviário, que é aquela aglomeração de ônibus que fica ali, você já deve ter visto ao lado da rodoviária, e também no terminal de coletivos. E aí eu peço até ao ouvinte que, se flagrar algum ônibus que não esteja sendo aciado, que ele mande aí para a rádio para a gente tomar conhecimento, o número de ordem, o nome da empresa, para a gente poder tomar as devidas medidas. Uma outra pergunta aqui do ouvinte é: Caio, eu queria saber de Hilton sobre os passes deficientes, se tem validade e como vai ser para renovar. Né? Já que você falou que vai ter essa mudança aí, vai ser para o WhatsApp, como é que vai ser o procedimento? Essa questão, existe uma lei que foi aprovada na Câmara que estabelece o prazo indeterminado para os vales para deficiente. Só que essa questão ela tem que ser interpretada de acordo com a perícia médica, porque você vai ter deficiências que efetivamente elas são permanentes. Então aí o médico vai dizer que esse passe vai ser por tempo indeterminado. Não precisa eu renovar o passe, por exemplo, de uma pessoa com deficiência visual. Concorda, Caio? Então o passe, o perito vai dizer prazo indeterminado. Mas tem deficiências que podem ser transitórias, né? Não é permanente. Então, ou não evidente, né? Ela tem direito ao passe durante essa dificuldade de locomoção, por exemplo. Digamos, uma pessoa que teve uma fratura, um acidente de veículo, de moto, e acabou ficando sequelada, mas ela vai voltar a andar, ela vai voltar a ter uma vida normal. Aí ela vai solicitar o passe na SMTT. Esse passe ele vai ser por prazo determinado, em razão da deficiência. Então, só lembrando aí ao ouvinte isso. Em regra, o passe é por tempo indeterminado, mas tem casos que as deficiências são transitórias, então a validade do passe vai ser de acordo a ela voltar a ter uma vida normal. Pronto, respondido. Mais alguma pergunta, gente? Não, satisfeito. Marconi? Me parece também sempre satisfeito. O Hilton ele consegue responder tanto o que você perguntou, quanto as coisas que possam circundar o tema ou que a gente nem precisou perguntar. Então, extremamente satisfeito, como sempre, com a lucidez e a capacidade e a competência do Hilton para ser entrevistado. Esse tipo de entrevistado que torna a vida do entrevistador muito mais fácil. Bom, então a gente agradece aí a participação do Hilton. Deixa você à vontade, Hilton, para suas considerações finais. Eu que agradeço, Caio. Ontem nós conversamos justamente sobre esse decreto do governador. A Gerba ligou para a SMTT informando sobre a suspensão dos ônibus intermunicipais, de qualquer tipo de ônibus e vans que fazem o serviço intermunicipal, Catu, Alagoinhas. Está proibido tanto Catu como Alagoinhas e outras cidades. Então você imediatamente... Entre Rios já vinha sido no primeiro caso, né? Que foi aquele caso do médico que atendeu em Entre Rios e depois foi constatado a contaminação por coronavírus. Então, você de imediato me pediu para fazer essa intervenção e a gente acabou discutindo outros temas inerentes à pasta da SMTT. É evidente que o Major ele está muito imbuído aí nessa adequação da SMTT, essa realidade de restrições. Então, a gente é uma secretaria, né, uma superintendência, que é serviço essencial. Então, a gente não pode, por exemplo, para o serviço do agente de trânsito, não há que se falar em home office, né, em trabalhar em casa. Então, tem alguns agentes administrativos que vão trabalhar a partir de casa e vão cumprir os relatórios diários de atividade. Agora, os agentes, eles estão empregados diariamente. Nós temos um serviço de 24 horas,
eu vou também divulgar aí o número para que, se as pessoas precisarem da SMTT, a SMTT continuará atendendo através desse número. Só suspendemos o atendimento ao público externo, justamente visando a proteção à saúde das pessoas. Agradecer as palavras elogiosas e generosas de Marconi, agradecer também a Gomes aí pelas perguntas pertinentes. Mando um abraço para o Haroldo, para o Luciano, para o menino aí da sonoplastia, né, o técnico, e dizer que a SMTT, apesar que a gente tem as deficiências inerentes ao serviço público, mas eu costumo dizer, eu fui policial há 20 anos, que quem faz a diferença é o servidor. Às vezes o órgão não vai ter toda a estrutura necessária para atender a população, mas o servidor, com vontade, comprometimento, ele faz a diferença e faz com que o cidadão se sinta satisfeito ao procurar o órgão. Então essa é a missão da SMTT, do prefeito, do major, de todos nós que estamos imbuídos na gestão pública. Então agradecer, vamos pedir a Deus aí que esse momento passe e que o Brasil saia melhor do que quando entrou nessa pandemia. Bom, obrigado, Hilton. Marconi, prepara aí a